Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim com o fechamento do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. E atenção especial para o que está acontecendo com a soja hoje, que é das fortes de mais de 20 pontos nos principais vencimentos e já perdendo aquele suporte dos 11,5 que a gente viu se mantendo aí por bastante tempo em alguns vencimentos. A gente vai entender melhor o que isso significa e principalmente por que a soja está trabalhando de forma tão pressionada nessa segunda-feira, nesse início de semana. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui já com a gente. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado bem pressionado hoje, hein, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, exatamente, o mercado pressionado, um mercado extremamente técnico aliado ao climático americano. O clima americano até a semana passada indicava que poderia abrir uma temporada de temperaturas em crescimento, altas e falta de chuvas, e agora inverteu as frentes que estão chegando aí do Canadá, principalmente, entrando sobre o meio oeste americano, trazendo chuvas, ou nesse momento já com chuvas em alguns estados importantes, ali como Minnesota, chuva para amanhã, já em princípio nas Dakotas, na quarta, quinta-feira, chuvas boas esperadas em Iowa, Illinois, ou seja, condição de clima dentro da regularidade, e agora daqui a pouco o mercado espera que o USDA já traga condição de lavouras aí acima de 70% de boas excelentes. Então, o mercado acabou liquidando esse começo de semana, aliado também, sempre é aliado a essa disparada do dólar no Brasil, acaba pressionando lá em Chicago. Então, em paralelo, o dólar em alta aqui pressiona Chicago para baixo e as condições americanas também pressionando para baixo. Esse é o começo de semana, Alex. Ô, Vlamir, com essa pressão de hoje, a soja acabou perdendo suporte importante. Tecnicamente, Vlamir, o que isso significa para preços? Muda tendência, muda rumo dos preços? Enfim, o que a gente pode ver Chicago fazer aí daqui para frente? Olha, Alex, normalmente o suporte é a parte de baixo, né, das cotações, né, que o mercado tende a trabalhar ali, que seria o fundo do poço, e ele geralmente ele é quebrado para baixo quando acontecem notícias importantes que aumentam a oferta ou diminuem a demanda, fatores importantes para ele quebrar para baixo. E hoje nós quebramos para baixo aí o suporte dos médios, aí, principalmente as posições a partir de agosto, setembro e novembro, que são meses importantes aí para a safra americana. Esse quebrou bastante o suporte, que era 11,5, ele perdeu os 11,30, perdeu os 11,20, e agora principalmente setembro e novembro, o suporte que era até a semana passada em 11,5, agora veio para $11, e ele caiu muito, justamente em função desses fatores que estão trazendo esse movimento negativo. E no lado de cima, que é a resistência antes, para o curto prazo, que é o julho, estava em $12, agora caiu para 11,70, e a resistência para os meses médios e longos, ele está acabando indo para os 11,60, e é possível que a gente ainda possa ver aí, se o USDA confirmar que as lavouras estão muito bem lá nos Estados Unidos, e essas condições de clima seguirem do jeito que está, nós vamos ver aí, principalmente setembro, novembro para frente, o mercado trabalhar de 11 a 11,5, ou seja, 11 suporte, 11,5 resistência. E para ser quebrado esses números que alguns produtores falam para a gente que são números mágicos, na realidade são números técnicos, em que os investidores apostam nesses números para fazer suas posições de grandes investimentos, né? Então ele puxa para cima, puxa para baixo, mas sempre olha a resistência e o suporte como balizador. Então nós mudamos agora a régua, a resistência baixou, né? Antes era 12, agora veio para 11,70, 11,80, e o suporte caiu para os $11, ou seja, negativo para o produtor brasileiro, para o produtor argentino e para o produtor americano, né, Alex? Então é esse peso aí que a gente está enfrentando, que acaba desvalorizando a soja em dólares, né? Então a gente está sentindo que a soja perdeu o valor em dólar,
e ela está indo para patamares um pouco mais baixos. Não há uma corrida baixista, não é para assustar o produtor, é um movimento técnico de ajuste numa condição de clima americano e de safra, que hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as projeções das empresas privadas, como é os nossos cálculos aqui também, quando a gente avalia os dados do USDA, hoje a gente pode apontar que nessa condição de lavoura americana, a safra americana provavelmente vai ser um pouco acima de 123 milhões de toneladas, frente à projeção do USDA de 121,1 milhões de toneladas. O que o USDA leva em consideração para chegar em 121,1 milhões de toneladas? Lavouras boas excelentes, perto de 60% a 65%. Mas quando que as lavouras passam de 70% de boas excelentes, o número da produtividade aumenta. Então, por isso que hoje o mercado e as empresas privadas estão avaliando que a safra americana é um pouco maior. Então, isso traz uma pressão negativa e, tecnicamente, o pessoal aposta na baixa, né? O investidor, nesse momento, ele está apostando na baixa. É por isso que nós perdemos mais de 20 pontos lá na Bolsa de Chicago. O investidor que jogou e apostou na baixa ganhou, e eles ainda acreditam que amanhã possa cair mais, porque o mercado fechou tecnicamente negativo, né? Ele está mais perto das mínimas do dia do que das máximas, então tecnicamente ele é negativo. Então isso não é nada bom para o produtor, né? Ele caiu muito hoje, negativamente para o produtor, Alex. Ô Vlamir, mas dá para a gente assumir uma postura, uma tendência negativa aí para o mercado, ou ainda é cedo para falar de tendência? Não, nesse caso é cedo, porque ele caiu muito nesses últimos dias, e aparentemente ele está se ajustando muito próximo aí dos $11 aos 11,5, que provavelmente deve ser a janela curta de operação nos próximos dias. E há a possibilidade até do mercado tentar corrigir amanhã e crescer 5, 10 pontos, que o mercado é um mercado de serrote, né? Porque hoje ele teve todo um efeito negativo, então amanhã ele pode ter um rebotezinho positivo aí de movimento técnico, principalmente se a gente tiver algum movimento positivo de dólar invertendo, né? Se o dólar hoje subiu quase 0,6%, amanhã, por exemplo, se o dólar cair, ele deixa de ser um fator negativo lá para Chicago e se torna um fator positivo. Mas, em princípio, a janela de operação em dólar é um pouco menor, não há uma tendência, não acredito que o mercado, no curto prazo, ainda venha forçar para baixo e derrubar o suporte de $11, porque para $11 para baixo também não é favorável para o produtor americano. A gente provavelmente vai ver aí o produtor segurando venda de físico, e o comprador de físico não quer isso também, né, Alex? Ele vai ter que manter cotação para que tenha estímulo para o pessoal vender. Por enquanto, o que está tendo venda é basicamente o Brasil, por causa do dólar que subiu, acaba compensando um pouco essa queda de Chicago. Então está tendo movimento em reais, com o produtor perdendo menos em reais, mas a soja em dólares caiu. A relação de troca para o produtor por insumos também piorou, e essa relação de troca pode piorar ainda mais, né? Porque o dólar em alta, ele pressiona ainda mais, né, os insumos para cima, e ele limita a cotação em reais. Então a relação agora, cada dia parece que está precisando mais soja para comprar o pacote de insumos, mas isso a gente já vinha falando aí alguns dias atrás, algumas semanas, que assim que o plantio americano encerrasse e a condição de clima americano fosse regular, provavelmente essa condição de pacotes de insumos mais caro por soja, ele viria, né? Viria, porque nós estávamos com um pacote de insumos aí nos últimos 2, 3 meses, dentro do melhor momento desde 2017, 2018. Então, agora nós estamos numa nova era, pacotes de insumos um pouco mais caros em dólar, no caso, na relação de troca por soja, né? Então são dois pontos aí que a gente precisa discutir, Vlamir. A alta do dólar, por uma via, ela minimiza ou tira um pouco do impacto da queda em Chicago para o produtor brasileiro, mas encarece o custo de produção por conta da relação de troca mesmo pelos insumos, principalmente fertilizantes, aí, como você citou. Agora, hoje, vamos pensar hoje, entre queda de Chicago e alta do dólar, como é que ficaram os preços, Vlamir? O dólar compensou integralmente essa queda de Chicago? Olha, Alex, pela manhã, alguns locais aí do Brasil, principalmente quem trabalha de balcão aí no sul, sudeste,
ele pela manhã, antes do mercado, que o mercado estava trabalhando 8, 10, 12 de baixa, e o dólar já veio com alta aí logo depois que abriu o mercado financeiro, ele estava compensando. Então nós tínhamos balcão aí gaúcho, só para dar um exemplo, ali nas Missões estava 122, que é o mesmo número que estava na semana passada, na sexta-feira. E ali perto do Porto Rio Grande, 126, ou seja, dentro do melhor momento da semana passada. O restante do Sul e Sudeste de 118 a 128, também dentro dos melhores momentos. Só que depois que o mercado andou, quando chegou ao meio-dia, dólar estava em alta, mas daí Chicago já com 2% de queda, e não tivemos uma melhoria nos prêmios para compensar, aí nós começamos a ter queda, né? Daí teve queda em reais, aí o balcões R$1, R$1,50 a menos do que pagava de manhã, aqueles que atualizam a posição aí pelo meio-dia, né, para negociar depois do almoço, na parte da tarde. Então vai fechando o dia com balcão aí entre R$1 e R$2 menor do que na última semana, e mercado de Porto, e esse caiu até mais, né, porque o mercado de Porto, hoje ele trabalhou entre 138,5 aí a posição julho, a 140, 141 aí a posição agosto com setembro. No melhor momento pagou 139,5 no julho, depois no final agora pagando menos. E a posição setembro já está pagando 138, 138,5, sinalizando que o mercado até agosto ele é comprador e paga melhor, porque ele pagava 141,5 aí no momento bom aí do agosto, e agora já à tarde 141, e no setembro já paga 138, 138,5, sinalizando que também temos uma virada de jogo aí a partir de setembro em diante, quando a safra americana vai chegar, e essa condição de clima americano dá sinal de que vai andar, por enquanto está tudo certo por lá, além de que o mercado também está de olho na safra da Argentina, né, Alex? A safra da Argentina aí já está com mais de 96, 97% colhida, praticamente tudo colhido, e eles continuam mostrando aí que a safra é dos 50 milhões de toneladas. Então, no ano passado colheu 25, esse ano 50. Como eles vão trabalhar e esmagar 30 e poucas milhões, eles apontam que eles teriam aí perto de 10 milhões de toneladas para vender como grão. Então também vão estar no mercado vendendo aí a partir de agosto, setembro. Por isso que o mercado já brasileiro acaba se acomodando, né? Porque os grandes importadores, a partir de agosto em diante, eles focam muito para o milho brasileiro da safrinha. E daí começam a pegar a soja americana e esse volume que talvez sobre da Argentina também como alternativa. E aí começa a pressionar o mercado brasileiro para baixo, né? Porque os nossos prêmios estão positivos nesse momento, mas a partir de setembro, outubro, o mercado de Chicago já é outra cotação e daí fica mais barata a soja americana, né, Alex? Ô Vlamir, no final das contas, a gente está perdendo o melhor momento, será de preços aí? Olha, Alex, nós estamos muito perto do melhor momento em reais, né? As cotações em dólares, o melhor momento passou já faz tempo. Mas em reais ainda está dentro do melhor momento. Hoje de manhã, pelo menos, aí o pessoal entrou, o produtor fazendo negócios. Teve bom volume aí, a gente acredita que se negociou perto de 500 mil toneladas de soja, de produtor que viu que o mercado ele chegou num ponto e agora ele começa a sentir dificuldade para avançar. E o produtor também desconfia, né, que o dólar subiu muito nas últimas 2 semanas, 3 semanas. Ele não acredita também que o dólar vai continuar subindo eternamente aí, porque mais cedo ou mais tarde o governo tem que colocar uma condição de começar a administrar o país, né, senão já hoje mercado de câmbio, o pessoal do mercado de dólar aí já aponta que é possível que chegue a bater a 5,5 aí nos próximos dias, mas se chegar a subir acima desse patamar, nós vamos ter uma pressão muito grande sobre a inflação, né? O petróleo vai subir muito, o combustível, o diesel, gasolina, aí começa a disparar a inflação, né, Alex? Então tem todo esse ponto aí que certamente Banco Central e o próprio governo tem que colocar as barbas de molho e começar a administrar melhor essa situação, né, Alex? Não pode deixar disparar a inflação agora, né? Ô Vlamir, mas mesmo diante dessa mudança de nível de preço aqui no Brasil, você falou que de manhã foi um preço, de tarde foi outro. Teve participação? O produtor sentiu essa necessidade de vender? O que você viu aí em termos de comercialização? O produtor, sim, ele está precisando de dinheiro agora para esse mês de junho ainda, para pagar contas, dívidas. Alguns estão vendendo a soja para comprar insumos.
Então nós acreditamos que na parte da manhã principalmente, tivemos aí perto de 500 mil toneladas negociadas, na tarde muito pouco, porque à tarde já estava pagando entre R$ 1 e R$ 2 a menos, e daí quem precisava vender, vendeu de manhã e acabou fugindo das vendas à tarde. Então o mercado andou sim, mas ainda está longe, né, Alex, de uma média, né, porque hoje a gente calcula que tem cerca de 93 milhões e meio de toneladas negociadas, sendo que o normal seria já um pouquinho acima de 100 milhões, então para uma safra proporcional a 148 milhões de toneladas. Então ainda nós estamos atrasados em relação ao nível médio e teve bom negócio, mas ainda tem muita sorte para negociar, né, Alex? Se a gente pensar que temos uma safra de 148 e nós negociamos 93,5 mais ou menos, então nós temos cerca de 55 milhões de toneladas, ainda é muita soja para ser negociada, principalmente que a demanda interna ela não chega nesse volume, né? É uma demanda bem menor, né, Alex? Então, e aí acaba pressionado, por isso que o mercado de setembro em diante ele já mostra mais fraqueza nos portos, né? O comprador já fala, o setembro mais barato que o agosto, né? Então, este é sinal de que mercado exportador acredita que vai sobrar soja no fim do ano. Então é mais ou menos essa lógica aí. Muito bem. Tá aí a análise do Vlamir Brandalize aqui pra gente no Notícias Agrícolas, analisando Chicago, analisando o mercado interno e fazendo um alerta aí sobre o atual momento. Chicago perde sim bastante em termos de preços em dólar. No Brasil a gente não perdeu tanto porque ainda o dólar está ajudando aí a compensar um pouquinho as perdas. E os prêmios também, né, Vlamir, têm se mantido sustentados pelo menos, né? Exatamente, os prêmios estão dentro do melhor momento aí de 30 a 50, 60 positivos para as posições aí de até agosto, setembro. Então o prêmio está dando suporte, né, Alex? O prêmio é positivo, está benéfico nesse momento. O pessoal ainda tem necessidade de compra aí para os próximos dias. Alguns navios ainda precisam ser cobertos com volumes. Então isso acaba dando fôlego no prêmio e amenizando um pouco a queda em reais, né, Alex? Que a queda em dólar vem acontecendo, mas a queda em reais ela está um pouco amenizada em função de dólar e prêmio, né? Ambos aí trabalhando de acordo a favor do produtor, né? Então, a dica final o produtor tem que começar a fazer os olhos em cima dos insumos para a nova safra, não deixar para a última hora. Há um risco de ter que usar mais soja para pagar o mesmo pacote de insumos depois, aí isso é possível. Então, o produtor, já tivemos excelentes momentos aí para fazer as trocas, os barter, ou a venda e compra efetiva de insumos. O produtor tem que olhar para esse lado também, não só olhar o nominal da soja, né, Alex? Ô Vlamir, você está dizendo que negociar safra nova também é uma boa estratégia nesse momento, então? Olha, a safra nova, para aquele que estava fazendo pacotes com insumos, também estava com uns bons pacotes. Agora, provavelmente, vai ficar mais difícil, né, Alex? A tendência é o produtor precisar mais soja aí para pagar o mesmo pacote de insumos aí na safra nova. Isso é o que está acontecendo aí. Esse começo de semana já dá esse sinal, né, Alex? Muito bom. Vlamir, obrigado, viu, meu amigo? Volte sempre. É isso aí, Alex. Até uma próxima. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vlamir que tem sempre aí um argumento, uma teoria, enfim, uma confirmação de como o mercado está se comportando e traz dicas importantes para você se posicionar diante desses acontecimentos. Vamos ver como encerraram as negociações desta segunda-feira lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos ver. O julho acabou fechando aí com 22 pontos de queda. Perdendo 22 pontos, fechou a 11 dólares e 57 centes por bushel. O agosto, 11 dólares e 46 centes por bushel, também queda aí na casa dos 22,25. Setembro, 11 dólares e 25 centes por bushel, perdendo 21 pontos mais 25. E o novembro, 11 dólares e 30 centes por bushel, perdendo 19 pontos e meio. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho.
que também acabou encerrando no vermelho. Olha aí o julho, 4 dólares e 43 centes por bushel, 6 pontos mais 25 de baixa. Setembro perdeu 7 pontos, fechando a 4,50. Dezembro, 4,63, queda de 7 pontos mais 25. E o março, 4 dólares e 73 centes por bushel, queda de 7 pontos e meio. E o trigo também encerrou no vermelho, quedas fortes também em torno aí dos 20 pontos nos primeiros vencimentos. O julho, 5 dólares e 91 centes por bushel, perdendo 21 pontos mais 25. O setembro, 6 dólares e 8 centes por bushel, queda de 20 pontos e meio. Dezembro, perdeu 19 pontos mais 25, fechou a 6 dólares e 31 centes por bushel. E o março de 2025, 6 dólares e 49 centes por bushel, também com uma queda bem significativa aí de quase 18 pontos. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.